Boa noite, irmãos. Graça e paz. Prazer estar com os irmãos nessa noite mais uma vez. Convido os irmãos aí na sua casa, onde estiverem, a orar conosco nessa quarta-feira, para dar início mais esse estudo bíblico aí. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma quarta-feira, mais uma semana, Deus. Amém. Mais uma semana que o Senhor nos deu para buscar o nome do Senhor, para te adorar, ó Deus, para bendizer o teu nome. Então, em nome de Jesus, ó Deus, toma o teu culto, ó Deus, em tuas mãos, toma esse estudo em tuas mãos, fala conosco, de forma especial agora no momento em que vamos cantar para o Senhor, ó Pai, e dizer o quanto o Senhor é tremendo, o quão o Senhor é soberano. Deus esteja com cada um dos irmãos, esteja com cada um dessas pessoas que estão conectadas conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Tem um versículo que eu gosto muito, é verdade, Salmos 139, a partir do 7 ali, aquele trecho que fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há como fugir da graça e da misericórdia do Senhor. Graças a Deus por isso. E vamos louvar, começar louvando como Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Não importa onde quer que nós estejamos, ó Deus, não dá para fugir da presença do Senhor. O Espírito Santo do Senhor nos alcança, Ele nos constrange, Ele nos eleva e nos transborda. Em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importa comigo também. Esse amor tão grande que eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande que eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Deus a Deus, somente o Senhor é soberano, Pai. Tudo que existe e acontece, todas as situações, ó Deus, o Senhor já sabe muito bem, Pai. A situação atual do mundo, a situação atual nossa, o Senhor já conhecia bem antes de nós. E por isso louvamos ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. E somente a Ti te damos glória, Deus. Somente ao Senhor soberano damos glória. Porque nele por ele
diretamente dos céus, e por isso estamos alegres, por isso estamos mais uma noite, ó Deus, podendo compartilhar da Tua palavra, da comunhão do Senhor. Ó Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora, pastor. Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir em Romanos 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, versículo 29 e 30. Hoje nós vamos ter um culto especial, um estudo bíblico diferente, qual nós vamos tratar aí a soberania de Deus nos relacionamentos com o ser humano, né? Romanos 8, versículo 29 e 30 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos fazer uma oração. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo cuidado do Senhor no dia a dia conosco. Muito obrigado, Deus, pelo ministério de louvor, cada um dos irmãos que vão compartilhar a palavra nessa noite. Nós agradecemos que um dia o Senhor nos escolheu, nos criou, nos salvou, redimiu, nos predestinou para a Tua glória. Que o Senhor complete isso até a volta de Cristo. Nosso coração é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda fará. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós queremos compartilhar nessa noite sobre a soberania de Deus no relacionamento com o ser humano, né? É muito importante pensar sobre isso. Por quê? Porque nos ajuda a ter mais paz no coração, mais tranquilidade para viver, mais domínio próprio. Se nós entendermos essa soberania divina sobre todos nós, sobre o cuidado, sobre o dia a dia, fica mais fácil de crer, confiar e descansar em Deus. Depois da Reforma Protestante, no século XVI, surgiram muitos questionamentos sobre a soberania divina, em contraste com a liberdade, conhecimento, o crescimento humano. Então, começou a ser colocado uma balança, de um lado a soberania de Deus e do outro lado o livre-arbítrio humano, o poder humano, o crescimento humano. Surgiram muitos escritos nessa época e depois de alguns anos, no ano 1618 a 1619, durante 7 meses, reuniram-se na Holanda, no Sínodo de Dort, vários teólogos, pastores, estudiosos da Palavra de Deus, e fizeram um apanhado de tudo que estava sendo dito e escrito. Colocaram tudo à luz da Bíblia e escreveram um manifesto, uma orientação que pervade e persiste até os dias de hoje, chamado Os 5 Pontos do Calvinismo, no qual se resume, de forma bastante resumida, a soberania de Deus no relacionamento com o homem. Nós entendemos que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Deus é soberano sobre o ser humano. Deus é soberano sobre toda a criação. Os 5 pontos do calvinismo, escrito por essas pessoas que reuniram durante 7 meses, refletia esse conceito bíblico, teológico, da soberania de Deus no relacionamento com o homem. Calvino já tinha morrido, mas ficou o nome dele em homenagem a ele. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Graça e paz, amados, em nome do Senhor Jesus. A parte que nos coube falar é sobre a depravação total. Para
para se falar de alguma coisa, é importante que nós entendamos o que essa coisa não significa. A expressão depravação total para os reformadores não significa depravação absoluta. Ou seja, mesmo que alguém expresse a maldade a todo tempo, também não significa que o homem seja incapaz de realizar algum bem humano, tal como amar a sua esposa, amar ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus amigos, a fazer algum tipo de benevolência para com os seus iguais. Essa não era a ideia dos reformadores quando fizeram o raciocínio dessa doutrina. Segundo os reformadores, ao formularem a depravação total, significa que o homem é tão degradado quanto pode ser, totalmente leal ao príncipe deste século. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, para que nós começássemos o nosso raciocínio a partir dessa leitura. Efésios 2, o verso 1 até o verso 3. Eu lerei. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Percebe-se nesse texto que nós éramos inimigos de Deus. Para entender melhor ainda este estado de depravação que se encontra no homem, no pecador, no homem sem Jesus, é necessário nos voltarmos à palavra, à luz da queda. Em Gênesis 3 diz que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados perfeitos. Acontece que entrou um vírus na humanidade chamado pecado. E entrar desse vírus levou Adão a esse estado. Vamos abrir Romanos? Romanos capítulo 5, verso 12, a parte A. Romanos 5, 12, a parte A. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Você vai perceber que a parte B, ela vai falar da solução deste problema. Mas como nós estamos tratando do problema, eu queria que nós já tivéssemos somente a parte A. Quando o pecado entra no mundo, ele traz uma devastação total. O grande problema do pecado, quando ele entra no mundo, ele não somente atinge a superfície da nossa existência, como se a sua roupa se sujasse e você fosse lá e lavasse a sua roupa. Quando o pecado entra no coração do homem, ele traz à luz a própria natureza do homem. Ele toma a sua mente, a sua emoção, a sua razão, os nossos desejos mais profundos. Este é o que aconteceu com o pecado. Os traços do pecado ficam enraigados em nós. Eu queria que você abrisse comigo também em Mateus capítulo 15, verso 18. Aí você vai entender a partir da palavra daquele que é Deus, e vai entender o que o pecado trouxe, além do que nós já trabalhamos aqui, do que nós já dissemos, à existência humana. Mateus 15, verso 19, 18 e 19. Eu costumo chamar isso aqui de a lista do inferno. Olha o que diz Jesus, meus irmãos. Mateus, capítulo 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca vem do coração. Isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É uma verdadeira lista do inferno. E isso é o que está no coração do homem sem Deus. O pecado trouxe uma drástica destruição ao coração do ser humano. E por isso os reformadores colocaram dessa forma. Segundo essas palavras de Jesus, o que contamina o homem não é o que entra e o que sai. Mas o interessante é que essas coisas estão dentro do nosso DNA. Por isso, depravação total. Essa lista do inferno nos mostra claramente os que estão sujeitos, as pessoas sem Cristo. Na verdade, escravizados, os que não foram regenerados pelo Espírito de Deus. Irmãos, segundo Isaías, capítulo 64, verso 5 e verso 7, estamos inabilitados de chegar a Deus ou de satisfazer a Deus com nossas próprias justiças. Isaías chega a chamar as nossas justiças de trapos de imundícia. Daí a necessidade de Cristo. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Embora éramos depravados, totalmente depravados, hoje pela misericórdia de Deus somos regenerados em Cristo Jesus. Amém? Saudai, povo de Deus, na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Erasmo Malanasuna, sou da África, seminarista e também frequento essa igreja, trabalhando juntamente com os irmãos aqui. Foi um prazer conhecer vocês, um prazer falar sobre a palavra de Deus juntamente com todos os irmãos. Para começar, eu gostaria que cada irmão abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9. Livro de Romanos, capítulo 9, vou ler do versículo 14 até 21. Livro de Romanos, capítulo 9, 14 a 21. Uma vez eu fui perguntado por um homem, fala, Lázaro, mas como que é possível? Deus salvou alguns grupos de pessoas e outros não. Naquela hora eu começaram a olhar para ele. O homem estava justificando, mostrando que tinha filha, que tinha neta em casa, mas que não era crente. Os pais estavam muito preocupados com isso. Naquela hora, eu olhei para ele, eu começava a falar para ele. Tudo que Deus fez, ainda Deus está em cima de todas as coisas. Mas para responder aos homens, aquele homem naquele dia, que o texto próprio que nós vamos ler, ele fez essa resposta para nós. O texto do livro de Romanos, capítulo 9, versículo 14, e começa dizendo assim: que teremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me prover, ter misericórdia, e compadecer-me de quem me aprover, ter compaixão. Assim, pois, não prende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, o homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar: a quem o fez?
porque me fizeste assim? Ou não tem olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? A palavra de Deus, ele começa dizendo: que teremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Se nós falamos de depravação total, e agora eu vou falar sobre eleição incondicional. Eleição incondicional. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos render graça nesta noite. E queremos, Pai, agradecer por o povo de Deus espalhado na face da terra. E pedimos, Pai, para que o Senhor nos dê entendimento sobre a Tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Amado, se nós falarmos de eleição incondicional, e nós podemos entender de várias maneiras. Hoje cada um interpreta a Escritura da sua maneira de pensar, da sua maneira de achar que é melhor. Mas a resposta desse tipo de pergunta, que esse homem está me perguntando, nós não podemos achar isso senão na Escritura, a palavra. A Escritura nos mostra sobre a eleição incondicional ou defendendo a eleição, primeiramente, e mostra de três maneiras que os textos bíblicos mencionam sobre a eleição de Deus. Primeiro, ele começa mostrando sobre a eleição de Israel, ou a maneira que Deus chamou o povo de Israel para fazer o seu povo. E Deus faz aí uma escolha pessoal de escolher a nação de Israel, apesar que existem outras nações mais garantes, mais poderosas do que Israel, como a Síria, como Babilônia, como outros impérios poderosos. Mas Deus escolheu o povo de Israel, tão pequeno, para fazer o seu povo. Mas também a eleição dos indivíduos para alguns ofícios específicos para o seu ministério. Êxodo capítulo 3, nós podemos ver onde Deus chamou Moisés. E também não somente isso, Deus chamou os sacerdotes também, em Deuteronômio capítulo 18, 5. Os reis, 1 Samuel 10, 24. Deus chamou o profeta, Jeremias 1, 5. Os apóstolos também, no Evangelho de João, capítulo 6, 70. Deus, Ele chama, não somente chama a pessoa, povo de Deus, mas mostra também, Deus chama alguns indivíduos também em particular. E além disso, também mostra onde que Deus também, Ele chama os povos de Deus escolhidos a diferentes cantos do mundo, onde que eu faço parte e também você faz parte, nesse escolhido do povo de Deus, para o reino dele. Deus ainda continua chamando a quem Ele quis chamar. Quando nós falamos de eleição, nós podemos dizer que é uma escolha de alguém baseado na sua preferência. Quando nós falamos de eleição incondicional, nós podemos pensar que, nós podemos saber que isso é a escolha de Deus. Porque Ele quis fazer isso. Se nós olharmos nesse último ponto, onde que Deus, Ele chama o povo de diferentes cantos do mundo, a quem Ele quis. Segundo o livro de Luiz Berkoff, ele mostra para nós que isso faz parte de uma predestinação. Ou seja, é algo eterno de Deus pelo qual Ele, seu soberano, e sem levar em conta nenhum mérito previsto, nos homens escolhe um certo número deles para receberem a graça especial, a salvação eterna. Uma escolha de Deus. Mas Berkoff, ele podia dizer. Já que nós entendemos essa parte, nós podemos entender o que é eleição e também, agora vamos entrar no nosso assunto que fala de eleição incondicional. Eleição incondicional é uma eleição que não depende de modo algum, de modo nenhum, da sua fé ou da minha fé, ou de fé que cada um de nós podemos ter. E não depende disso, nem das suas obras
através dessas obras, que os homens podem ter a vida eterna. Mas não, isso não depende disso. Desde que o homem caiu em pecado, desde o momento que nós pecamos, estamos distantes de Deus, e Deus nos criou outro meio, pela graça, pela livre vontade, para nos dar a vida eterna. Essa graça, Deus salvou a quem Ele quis salvar. Amado, nós podemos dizer, desde que todos os homens são os pecadores, perderam o direito e as bênçãos de Deus, não há base para distinções deles. E desde que até a fé e as obras dos crentes e frutos da graça de Deus, da qual somos chamados o Filho de Deus. Amados irmãos, nós podemos entender, para o reforma, ou os reformadores, ele podia defender essa parte, mostrando que a salvação dos pecadores caídos é fruto do propósito gracioso da eleição de Deus. É fruto gracioso da eleição de Deus. Ou quer dizer, está nos mostrando a salvação, para nós alcançarmos a salvação, é uma forma de graça. E não aquilo que você acha que é melhor. E não através das suas obras. E não da forma que você está trabalhando todos os dias. Também é muito bom. Mas isso não é mérito, não é razão para alcançar a sua salvação. A salvação nos alcança através da graça de Deus. Só que será que muitos pensam que através da salvação, para alcançar a salvação, é através do mérito, é através das obras? Mas podemos entender que a prática das boas obras de modo algum provém de crente, mas inteiramente do Espírito Santo. De modo nenhum que nós podemos fazer uma obra sem intermédio do Espírito Santo. Ou podemos dizer, precisamos entender que a consciência, ou podemos ter a nossa consciência, que não podemos, pelas nossas obras, alcançar o perdão de Deus ou a vida eterna. E não através da sua obra, e não através daquilo que você acha, e não através de esmolas, ajuda que você sempre dá, que você pode alcançar a vida eterna. Mas não, a salvação nos alcança através da obra graciosa de Deus. Graciosa de Deus. Se nós olharmos João Calvino, ele podia dizer assim: antes da fundação do mundo, de acordo com seu decreto imutável propósito, de seu decreto conselho e do bom prazer da sua vontade, movido por sua só livre graça, e sem qualquer outra razão que a criatura servisse de condição para mover e agir assim. Deus predestinou para a vida aqueles que Ele escolheu, ou Cristo, em Cristo, para a glória eterna. Deus predestinou para a vida aquele que Ele escolheu em Cristo Jesus. Ele mostra essa realidade. João Calvino, um grande pensador, um grande teólogo, que nós podemos inspirar também nele, que é verdade, por causa das suas obras, e nos deixa claramente nas suas obras que Deus, desde a fundação, desde antemão, antes de tudo, por sua livre vontade, Ele predestinou, escolheu alguns grupos de pessoas para a vida eterna. Você até pode perguntar na sua casa: por que Deus fez isso? E você pode perguntar: mas por que Deus preferiu escolher algum grupo de pessoas e os outros não? Esse homem chegava em mim e falava: Lázaro, como que eu, como crente, mas a minha família não é crente? Essa questão de predestinação, como que é possível Deus escolher algum grupo de pessoas, os outros não? Para ele é absurdo. Ele nunca concordava com isso. E por isso que o Paulo falou no livro dos Romanos: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? O Paulo estava nos fazendo pergunta para nós mesmos. Será que nós podemos achar que isso é injustiça da parte de Deus? Ele mostra, de modo nenhum, não é injustiça da parte de Deus. Ele continua: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me prover, terei misericórdia de compadecer-se-me de quem me prover, ter compaixão. Deus que fez todas as coisas, Ele que decide fazer o que Ele quis. Nós somente devemos respeitar
a vontade de Deus, a escolha de Deus. Se olha no livro, no versículo 21, ele faz uma ilustração para nós. Ou não tem um olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um para o vaso de honra e outro para desonra? Amados irmãos, para responder a sua pergunta também, talvez que você está fazendo em casa, por que Deus decidiu salvar alguns grupos da pessoa, os outros não? Primeiro dela, e mostra que Deus decidiu salvar alguns grupos da pessoa por sua misericórdia. Por sua misericórdia. Ele mostra claramente, endureceu o coração de Faraó, mas tem a misericórdia do povo de Deus e tirou eles do Egito. Até Paulo dá exemplo de Esaú e Jacó, no capítulo versículo 13. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Deus, Ele faz as coisas por causa da sua misericórdia. E não somente por causa da sua misericórdia por nós. Que Deus nos escolheu, que Deus escolheu você, que Deus escolheu a sua família. Mas também porque Ele quis fazer isso. É vontade dEle. E não somente isso, mas Deus fez isso, escolheu alguns grupos de pessoas para revelar o seu amor. Porque Ele mostra que ninguém tem um amor, pode provar um amor, mas que deu o próprio seu Filho único, que é Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna. E não somente isso também, Paulo ele mostra, Deus escolheu algum grupo de pessoas para revelar da sua graça, da sua graça, da sua graça. Para terminar, amados irmãos, Deus escolhe alguns grupos para mostrar isso, mas por que Deus não escolhe outro grupo? Porque Ele quis fazer isso também. Segundo, para revelar a sua justiça aos homens. E por isso que Deus não escolheu os outros grupos, para fazer o nome dele seja engrandecido. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos que estão em casa. Fiquei incumbido de falar sobre a expiação limitada. Gostaria que você mantivesse aí a sua Bíblia aí próximo de você na sua casa. E nós leremos alguns versículos aqui. Eu lerei os versículos para que nós possamos ter um fundamento por onde nós caminhamos a respeito desse tema que às vezes é tão debatido por algumas pessoas, por às vezes não submeterem ao que a palavra de Deus diz. Segundo Sproul, Deus Pai, Ele projetou a obra da redenção especificamente com uma visão de proporcionar salvação para os seus eleitos. Aí eu lhe faço uma pergunta, meu querido irmão: por quem Cristo morreu? Às vezes você pode afirmar que Cristo morreu por todos, mas eu vou mostrar a você, segundo a palavra, que Cristo morreu exclusivamente com o propósito de resgatar os seus eleitos, a sua igreja. No Antigo Testamento, convido você a abrir aí em Deuteronômio 4, versículo 37, você vai ver aí algumas orientações que Moisés dá ao povo a respeito de alguns princípios que Deus havia dito a ele para ensinar o povo e que o povo não esquecesse desses princípios. Olha o versículo 37 que diz: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito ele mesmo presente e com a sua grande força. Amado irmão, no Antigo Testamento nós podemos ver que Deus ele tem um povo exclusivo dele. Deus chamou a Israel, Deus livrou o povo do Egito com um propósito, porque Deus tinha ali os seus planos para com esse povo.
E nós podemos ver que Deus, aqui nesse versículo, que quando Moisés orienta o povo, ele diz, olha, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência. Agora eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Isaías, capítulo 53, aonde Isaías vai falar a respeito do servo sofredor. Olha que interessante, a partir do versículo 8, olha o que, a partir do versículo 6, olha o que Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós todos. Agora olha o versículo 8, o que diz Isaías: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. O interessante é que Isaías aponta aqui para o Novo Testamento a respeito da pessoa de Cristo. Cristo, ele morreu, Isaías estava ali orientando-nos pela palavra que Cristo veio para morrer pelo seu povo. E a expiação limitada, nós cremos que Cristo morreu pela sua igreja. Eu gostaria que você desse uma olhada aí no versículo 11. Olha o que diz no versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Olha agora que interessante: justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Olha agora o versículo 12: por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha que interessante, não é pelo pecado de todos, é pelo pecado dos escolhidos, dos eleitos do Senhor, que ele morreu. Agora eu gostaria que você fosse comigo aí no Novo Testamento. Abra comigo em Mateus, capítulo 1, por favor, aí na sua casa, versículo 21. Olha o que diz Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, olha: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Agora olha que interessante, olha o que o restante do texto fala: pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui Mateus faz questão de registrar, como nós temos que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Cristo morreu, veio para morrer pelo pecado do teu povo, da tua igreja, não pelo pecado de todos, como nós muitas vezes ouvimos das pessoas. E o interessante é que as pessoas, às vezes, nós temos aí no nosso cotidiano, nós lidamos com pessoas que falam assim: olha, todo mundo vai para o céu. Isso é uma mentira, irmãos. Cristo morreu pela sua igreja. Aí você pode afirmar, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante: para que todo aquele que nele crê. Quantas pessoas já morreram e já foram para o inferno porque não creram no Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque eles não são eleitos do nosso Senhor. Gostaria que você abrisse aí um outro texto comigo, João capítulo 10, versículo 11. Olha o que diz João 10, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 10,
versículo 11. Diz assim, olha, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O outro versículo aí, olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, quantas pessoas desprezam o Evangelho? Porque essas pessoas, muitas vezes, elas rejeitam o Evangelho porque muitas vezes elas não aceitam o sacrifício de Cristo na cruz, porque elas não compreenderam o Evangelho. Olha que interessante, o outro versículo, capítulo 17, versículo 9, olha o que diz. Aqui nós vemos a oração sacerdotal de Jesus. Jesus faz a seguinte oração, olha o que ele fala. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Agora no versículo 11, que ele fala assim, olha, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um como nós. Nós vemos no texto claramente Jesus afirmando aqueles que o Pai o deu, os eleitos dele. Irmãos, Cristo morreu pela sua igreja, pelos seus eleitos. Agora abra comigo Atos, capítulo 20, versículo 28. Olha o que diz Atos, capítulo 20. Atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus. Olha que interessante essa restante do texto. O qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui nós vemos claramente, Cristo comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Aqui nós vemos a expiação, a morte vicária de Cristo na cruz pelo seu povo. E Efésios 5, 25, vamos abrir. Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, nós vemos claramente, Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Eu gostaria de encerrar com uma frase que eu achei assim que explica bem, aplica bem essa doutrina no nosso coração. Diz assim, olha, o pecado que Cristo expiou na cruz foi os dos seus eleitos, não apenas conquistando perdão para eles, mas assegurando efetivamente a salvação deles, e por isso jamais correrá o risco de uma pessoa venha a ser punida 2 vezes. Gostaria que você pensasse sobre isso. Que Deus te abençoe. Medite. Cristo morreu pela sua igreja, por você. Se você é um eleito do Senhor, Cristo morreu por você e por mim. Amém? Graça e paz. Dando prosseguimento, nós vamos falar a respeito da graça irresistível. Particularmente, dos 5 pontos do calvinismo, esse é o que eu mais gosto. Por que esse é o ponto que eu mais gosto? Nós já vimos a respeito da depravação total
E nós sabemos, pelo que já nos foi dito, que a depravação total ela é de origem no pecado de Adão. Isso aconteceu há milhares de anos atrás. Nós sabemos que nós somos eleitos de forma incondicional. Significa que nós somos eleitos não pelos nossos méritos, mas porque Deus quis nos eleger pela graça e misericórdia dele, ele nos elegeu. A eleição é incondicional. Mas nós sabemos que a eleição divina ela acontece antes da fundação do mundo, então a gente não consegue estabelecer nenhum tempo quando isso aconteceu. Nós sabemos que Cristo ele morreu pelos pecados dos seus eleitos. A expiação ela é limitada porque ela se limita àqueles a quem Cristo quis salvar, os seus eleitos. Ela é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas ela é eficaz no seu povo, o povo que ele separou para a sua aliança. Para esse povo, ele especificamente morreu. Mas Cristo, ele morreu e ressuscitou há quase 2000 anos atrás. A graça irresistível, irmãos, ela se dá no nosso tempo. Nós sentimos a graça, nós percebemos a graça. A graça ela se relaciona diretamente conosco. Existe um momento em que o homem ele é totalmente pecador, merecedor do inferno. Então ele é alcançado pela graça e a graça o transforma completamente. E agora aquele homem que era um cidadão do inferno se torna um cidadão do céu. É por isso que eu amo a doutrina da graça irresistível, porque ela está acontecendo comigo, ela acontece comigo nesse momento, ela acontece com você. Você passou por esse procedimento, você passou por esse processo, você experimentou claramente isso na sua vida. E todo aquele que é regenerado, ele pode dizer, olha, naquele momento aconteceu a minha regeneração, naquele momento ele foi alcançado pela graça. É por isso que eu amo a graça. Mas a graça, todas essas doutrinas, como o pastor no início ele falou, são fruto de uma resposta da igreja a várias outras doutrinas que haviam, e foi uma resposta da igreja no que ficou conhecido como os cânones de Dort. O que foi escrito especificamente a respeito disso, eu vou ler para vocês. Ele faz que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus igualmente penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e enternece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Deu para entender? Se deu para entender, eu já posso ir embora. O ponto é que Deus ele age em nosso coração, ele nos transforma através da sua graça. O texto que eu vou usar como base é Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos, é o processo da conversão. O que nós vemos aqui é a graça de Deus na conversão. Quando nós vemos que eu vou tirar o coração deles de pedra e vou dar um coração de carne, a nossa essência está sendo mudada. Quando nós vemos a palavra que diz que eu vou lhes dar um espírito novo, esse mesmo espírito é o que Jesus mais tarde vai falar em João capítulo 3, versículos 5 e 6. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais do que isso, irmãos, é o que Paulo também diz quando ele fala em Efésios 1, versículo 13, que o Espírito é o selo da aliança. O Espírito Santo, irmãos, esse Espírito que nos está sendo dado aqui no momento da conversão, é o Espírito Santo, é a prova cabal de que nós somos eleitos. Todo eleito de Deus, ele tem o Espírito de Deus. No momento que nós somos alcançados pela graça, no momento que acontece a nossa conversão, nós somos cheios do Espírito de Deus. Esse é o processo maravilhoso da conversão. A nossa natureza caída, ela está sendo substituída por uma coisa totalmente nova. Nós agora não somos apenas mais mortos no pecado. Nós não somos apenas nascidos da carne, mas nós somos nascidos do Espírito.
E enquanto carnais, nós não poderíamos compreender, nós não poderíamos querer nada que agradasse a Deus, mas agora que nós somos alcançados, nós queremos o Espírito. Esse momento, irmãos, em que todo impedimento ele é retirado, tudo aquilo que nos impedia de chegar até Deus, isso é completamente quebrado. Quando Jesus ele morre pelos seus eleitos, quando os nossos pecados são expiados, quando eles são tirados de nós, aquele abismo intransponível que havia entre nós e Deus, que era causado pelo pecado, ele já não existe mais. Através da graça nós podemos transpor esse abismo inalcançável, e nós fomos alcançados pela graça com isso. Essa é a graça da conversão. Aqui também na graça irresistível nós vemos também a graça na mudança de vontade, na mudança da vontade. O que o Espírito faz conosco? Ele nos converte, e nessa conversão, como você já passou pelo processo de novo nascimento, tudo na sua vida é novo, como Paulo nos escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ora, todo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo na nossa vida é diferente. Aquilo que você pensa é diferente, aquilo que você faz é diferente. E mais do que tudo, principalmente, as nossas vontades, elas são mudadas. Quantos podem dizer que antes da conversão, antes de serem alcançados pela graça, eles não gostavam de ir na igreja, não gostavam de crente, não gostavam de nada disso? Mas agora, isso tudo mudou, isso tudo ficou no passado. As coisas que as pessoas gostavam antes, elas não gostam mais. Aquilo que eu não gostava antes, isso é o que eu amo agora. É isso que o Espírito Santo ele faz conosco. Ele muda a nossa vontade, ele muda a forma de nós enxergarmos o mundo, ele muda tudo. Interessante que quando nós olhamos hoje para Deus, nós encontramos em Deus um prazer que o mundo e tudo que existe no mundo não pode suprir. Aquilo que nós temos em Deus, o mundo não pode copiar, o mundo não pode imitar, não é igual. Nada que existe no mundo se compara ao prazer que nós temos em Deus. E esse prazer só existe em Deus. E ele só existe em Deus porque a nossa vontade foi completamente mudada no momento que nós fomos alcançados pela graça. A graça nos fez nos converter, nos moldou. A graça mudou a nossa vontade. E a graça, além de irresistível, ela também é irreversível. Mas por que a graça é irreversível? Porque, primeiramente, a graça ela é uma ação divina sobre nós. Ela não acontece pela nossa vontade. Nós não somos os geradores da nossa conversão. É Deus quem faz. É Deus quem age em nós. É Deus quem transforma tudo em nossas vidas. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos deixar de ser aquilo que nós somos hoje. Deus ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. É impossível para nós arrancarmos de volta novamente esse coração de carne e trazermos de volta o coração de pedra. É totalmente impossível. Isaías, ele nos escreve no capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? No momento que Deus age, irmãos, é impossível ao ser humano impedir o agir de Deus. A graça, irmãos, ela é irresistível, a graça é irreversível, a graça ela é maravilhosa porque é uma ação de Deus. A graça, irmãos, ela nos faz nos achegar cada vez mais próximos de Deus, porque é isso que ela faz. Como está escrito nos cânones de Dort, ela ilumina a nossa mente. E agora, com uma mente que realmente pensa verdadeiramente, agora que a gente consegue enxergar a verdade, é impossível para nós resistirmos à vontade de Deus. É impossível que a gente não se lance aos pés dele. É totalmente improvável que isso aconteça. A graça é irresistível, pois nós estamos mortos para Deus quando nós somos alcançados. Jesus é quem nos diz isso, que vai chegar um momento, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, eles viverão novamente. Paulo nos diz, lá em como o presbítero Magno também nos falou, Efésios capítulo 2, no versículo 1, ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos quando Deus nos vivificou, e agora nós estamos vivos por causa da ação dele. A graça é irresistível, e é irresistível não como se Deus ele nos forçasse a ir até ele não nos arrasta até ele, mas Deus ele age poderosamente, mudando as nossas vontades, porque antes nós não queríamos e agora nós não podemos viver sem ele. Essa é a graça irresistível.
perseverança dos santos. E o texto de referência inicial aqui é Filipenses 1, versículo 6. Diz assim o texto: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, os crentes, eles são guardados na fé e na graça, pelo irresistível poder de Deus, o poder do Espírito Santo, até que cheguem à glória, até a volta de Cristo, ou até que eles vão encontrar com Cristo. A questão é muito simples. Veja bem, tudo que foi falado aqui pelos irmãos até agora, né? O homem é incapaz de salvar a si próprio, porque está totalmente depravado em toda sua origem. Como o presbítero disse, o seu DNA foi totalmente comprometido, espiritualmente falando. Segundo, se ele não pode salvar a si, então Deus tem que providenciar a salvação daqueles que serão salvos. Terceiro, se Deus tem que salvar, é uma obra plena e puramente de Deus, então Deus é livre para salvar quem quiser e quantos quiser. Ainda que Ele tenha poder para salvar o mundo inteiro, Ele decide, baseado na sua graça e misericórdia, quem e quantos serão salvos pela sua graça e misericórdia. E aí, Ele vai usar a graça dele para atrair essas pessoas. E aí é onde chega o nosso texto aqui. Se a obra é de Deus, começou com Deus, é mantida com Deus, tudo pela graça e misericórdia de Deus, desde o início, meio, o fim também será garantido tão somente por causa de Deus. Não depende de mim, não depende de você, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende das nossas obras, não depende do nosso merecimento próprio, não depende do nosso pecado, não depende de nada humano. A obra da salvação, ela tem início em Deus, antes da fundação do mundo. Ou seja, este Deus que começou essa obra, Ele vai completá-la até a volta de Cristo, ou até que nós nos encontremos com Cristo. Deus começou a obra, Deus vai completar a obra. Deus não muda, Deus não mente. A nossa garantia está em Deus, no caráter de Deus, no poder de Deus, na eternidade planejada por Deus. É importante a gente pensar isso. Deus vai perseverando em nós, através de nós, para garantir a salvação dos seus eleitos, né? Nós poderíamos colocar isso de uma forma bem objetiva, para fechar, né? Tendo Deus determinado salvar, escolhido aqueles que vão ser salvos, então o próprio Deus é que vai garantir a completitude dessa salvação. Percebe? Eu vou ler alguns versículos aqui que são bastante esclarecedores sobre isso. Em João 6,39 diz assim, João 6,39: e a vontade de quem me enviou é esta, Jesus Cristo falando, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Que Jesus disse: todos aqueles que o Pai deu para Jesus, Ele garante que não vai perder ninguém, né? Em João 10, 28, ele fala mais. Em João 10, 28, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, onde nós queremos chegar com isso tudo? Para mostrar essa perseverança dos santos. Na verdade, não significa que eu, pela minha capacidade própria, irei perseverar até o final. Não. Significa que Deus irá perseverar através de mim, através dos seus eleitos. Aqueles que Deus escolheu, predestinou antes da fundação do mundo, Deus vai chamar, vai atrair, vai salvar e vai cuidar para que ele seja guardado até o dia final. Veja só,
Romanos 8:1 diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós podemos fechar da seguinte forma: recebemos a graça em Cristo. Deus renova essa graça dia a dia para nos preservar. Deus nos purifica através dessa graça. Deus vai derramando essa graça no dia a dia para nos santificar. E Deus, pela graça dele, vai garantir a nossa salvação final. Ok? O crente, o eleito, pode até cair em tentação, mas o Salmo 37 garante: pode cair, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então Deus nos chamou, Deus faz a obra, a graça de Deus vai nos movendo, nos orientando, purificando, renovando, dando crescimento, e Deus garante a nossa salvação. Ou seja, a perseverança dos santos é a garantia que Deus vai perseverar em nós, apesar de nós, até o dia de Jesus. Então, para concluir, queria deixar isso: ao Senhor pertence a salvação. Deus escolhe, Deus chama, Deus concede fé, Deus concede arrependimento, Deus concede graça para a gente não ficar prostrado no pecado. Deus garante a salvação final. Nada depende de nós, nenhum mérito em nós. Isso, irmãos, é muito bom. Duas coisas para encerrar: nos livra de orgulho, achar que somos melhor do que alguém que não foi alcançado pela graça, mesmo que nós nem temos capacidade de saber quantos são e quem serão. Não há motivo para orgulho nenhum em nenhum de nós. E também nos faz descansar na plena certeza que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la, porque não depende de nós, mas depende daquele que começou. Que você possa descansar nessa certeza tão maravilhosa, que é tão somente pela graça de Deus que está garantida a salvação final. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa maravilhosa graça, porque se dependesse de nós, por nós mesmos, pela nossa própria capacidade ou pela nossa própria escolha, jamais chegaríamos aos céus. Mas como a tua palavra diz, o Senhor, em que começou essa boa obra em nós, e no Senhor está a nossa fé e esperança que o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, apesar de nós, dos nossos pecados, das nossas falhas e negligências. A nossa fé e esperança está tão somente no Senhor. Nós somos totalmente dependentes, carentes da graça do Senhor. No nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que essa graça tão maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que começou a boa obra em nós e vai completá-la até o dia da volta de Jesus, e o poder do Espírito Santo de Deus, que nos preserva, persevera em nós e nos guarda até aquele dia final, repouse abundantemente sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, hoje, no restante dessa semana e até a volta de Jesus. Amém.